E olha lá que interessante, né? A quantidade de problemas que a gente tem porque acaba tornando o sono ruim cronicamente, ou seja, eu durmo mal com constância, né? E não sei o que fazer. E aí uma das grandes coisas que a gente não sabe sobre o sono é exatamente como funcionam as fases do sono. Porque a gente, ao não saber, eu uso estratégias erradas para tentar mitigar os problemas relacionados a ele. Mas, se a gente entender disso, já dá para ter uma noção boa do que fazer. Shimba, explica para a gente um pouquinho de fases do sono dentro da sua perspectiva. Então, como que funciona aí o ciclo do sono, né? Então, a gente está acordado, você pode usar técnicas aí para ir pegando no sono, né? Ou mesmo o sono vem naturalmente naquela hora que você já está bastante cansado, né? Então, esse estágio aí inicial que você está pegando no sono, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas técnicas disso, né? E aí você adormece, né? Nesse estágio, que é um sono leve, né? Você é aquela coisa que quando qualquer barulhinho, qualquer coisinha aqui no ambiente externo vai poder te acordar. Depois desse estágio você vai aprofundando o sono, né? Então você entra no sono profundo, onde acontecem algumas coisas do metabolismo e depois vem a parte mais importante do sono, que a gente chama de sono REM, né? Que é uma sigla em inglês que é R de Rapid Eye Movements, né? Então movimentos rápidos dos olhos, né? Quem nunca viu, às vezes sempre tem algum amigo aí que às vezes dormiu de olho aberto numa aula, em alguma coisa, e fica todo mundo dando risada, né? Nossa, ele tá de olho aberto, tá mexendo o olho, assim, né? Então, às vezes o cara tá, de repente, até entrou em sono REM naquele momento, lá, sei lá. Mas geralmente você acaba tendo que passar pelos ciclos do sono para entrar no sono REM. Esse sono, qual que é a função dele, né? Então, é nessa fase do sono onde o nosso corpo vai fazer a parte de orquestra mesmo, para não acontecer isso tudo que o Ricardo falou, né? Então a gente vai organizar a fixação da memória, vai pegar as coisas que foram inúteis daquele dia, né? As informações, jogar aquilo fora e armazenar aquilo que é necessário, vai ter um reequilíbrio na parte hormonal, o nosso corpo vai ajudar a se recuperar. É nessa fase onde a gente consegue tirar mais os metabólitos cerebrais que são tóxicos, né? Que tem a substância beta-amiloide e a tal. É muito importante que a gente consiga passar por todas as fases. E aí a gente vai acabar mencionando um pouquinho, né? Sobre o que pode atrapalhar entrar numa fase ou na outra fase e por que isso é ruim. Porque tem gente que às vezes pensa que, por exemplo, tomar uma bebida alcoólica eu durmo gostosinho, né? Então, vou até chamar o meu amigo Fernando Rez aí para falar um pouquinho dessa parte aí e complementar. Beleza. Bom, isso que o Shiba falou é importante a gente ter ideia, né? É claro, a gente não está falando aqui para ensinar para ninguém a teoria da ciência completa, mas vocês teriam uma ideia disso, de que a gente tem fases no sono, né? Onde o nosso sono numa noite ele vai passar em vários ciclos diferentes. Normalmente eles duram cerca de 90 minutos, isso vai alterando com a idade, né? Esse tempo, onde nesses 90 minutos eu completo um ciclo, onde eu tenho aquele soninho leve, que nem o Shiba falou, depois eu vou com um sono um pouco mais pesado, bem pesado, são 4 fases, até que eu ganho o ticket de entrar na quinta fase, que é o sono REM, que ele falou, que é o Rapid Eye Movement. Ele vai servir exatamente para a gente dar valor, dar sentido às coisas do dia, para a gente aprender também questões motoras do meu dia. Então, por exemplo, se eu aprendi um novo gesto do tênis, por exemplo, que seja, é durante esse momento que eu vou assimilar isso. Assim como no sono profundo acontece o contrário. A gente, apesar da gente relaxar muito o corpo no sono profundo, a gente tem uma frequência cardíaca mais baixa nesse momento do sono profundo, mas a gente começa a assimilar informações que a gente ganhou na questão de realmente conhecimento, né? E pensando exatamente na questão do que a gente vai fazer para dormir melhor, o Shimba já deu a primeira dica. Álcool é um inimigo, assim como algumas medicações. Ah, mas eu tomo um sedativo e durmo bem. Será que você dorme bem ou será que você desliga? E a gente quer exatamente que vocês, que nós todos, passemos pelas fases do sono, né? Por todo aquele ciclo. Então eu quero ter de 4 a 5 ciclos por noite, né? Que duram 90 minutos mais ou menos, onde eu vou gradativamente aumentando o percentual de sono REM que eu vou ter. Então, mais no fim da noite, ou seja, de manhã, perto da hora de acordar, eu tenho mais sono REM, tenho aí mais minutos de sono REM, e no começo da noite eu tenho mais minutos de sono profundo. Isso é fazendo
com que a gente tenha que passar por todas essas fases, né? E aí, Rica, o que mais você conta pra gente? Acho que pensando nisso, né, você falou perfeito, Fê, a questão das fases, os ciclos do sono são muito importantes, né? A gente precisa, ao longo da noite, passar por essas fases todas, e a gente faz isso repetidas vezes ao longo da noite, né? Como você colocou, ao longo da idade vai mudando isso, e especialmente a proporção disso muda, né? Então, às vezes o sono REM começa a diminuir um pouco, você vai ficando mais velho, o sono profundo também muda um pouquinho, só que tipo, ele diminui, mas diminui um pouquinho menos, proporcionalmente falando. Então a gente tem essas mudanças. E quando é bebezinho, criancinha, mais ainda, bebês dormem horas e horas, né? A gente, para um adulto, a gente costuma falar, e as pesquisas mostram, que 7, 9 horas de sono, 6 a 9, é um período adequado, né? Uma quantidade de horas adequada que a gente tem esses ciclos, esses 4, 5 ciclos sendo realizados. Para atletas é um pouquinho até mais. Quando a gente olha atletas, para você ter o que o Fê colocou sobre ganho de aprendizagem motora, recuperação muscular e construção muscular, e a parte cognitiva, né, de organização de tudo que você aprendeu, até mesmo estratégia de jogo, ou coisas do dia a dia, né, você precisa, quanto mais próximo de 9 horas, tem pesquisas que mostram, de horas de sono, os atletas se recuperaram melhor para o treino no dia seguinte. Pô, se vale para o atleta, vale para a gente também, né? Essas coisas são importantes, né? E uma analogia bem simples, assim, o sono REM, para entender um pouquinho nele, né? Imagina tua escrivaninha toda bagunçada, né? Você chega no dia, vai colocando o trabalho, colocando post-it, colocando coisa, amontando um monte de papéis. Você chega no fim do dia, você começa a organizar isso tudo, né? Você começa a deixar com uma sequência lógica, com coisas que você precisa fazer, vai organizando e guardando aquilo que é importante e jogando fora o que não é, né? Isso é o que o sono REM faz, né? Ele organiza a sua casa, organiza a sua escrivaninha, organiza as suas ideias, tudo que você aprendeu ele vai fixando e organizando, como se fossem prateleiras aí para você ter acesso, né?